Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de língua portuguesa desta semana. Na semana anterior, nós estudamos o substantivo, tá certo? Esta semana nós vamos para o adjetivo. O nosso teste final será centrado no emprego do substantivo e do adjetivo na construção dos textos. Para iniciar, eu trouxe para vocês esse poema de Cecília Meirelles, onde há uma descrição, há um retrato do eu lírico que fala no poema, tá certo? Você pode pensar que o eu lírico seja a própria Cecília Meirelles, mas ele pode combinar com qualquer uma outra pessoa, ok? Aqui nós temos: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, neste poema, o eu lírico faz um retrato e nesse retrato o eu lírico mostra as mudanças que ocorreram tanto em seu físico como em seu psicológico. Se você observar aqui, quando ele diz que o rosto ficou calmo, ficou triste, isso aí não tem a ver com o físico, tem a ver com o psicológico da pessoa. Então, para isso, o eu lírico descreve o rosto, descreve os olhos, descreve o lábio, descreve as mãos, descreve o coração e termina dizendo: eu não dei por esta mudança. Quer dizer, ela não se tocou, o eu lírico não se tocou, a mudança que ocorreu, nem percebeu essa mudança, que é realmente tão simples, tão certa e tão fácil. Por quê? Porque este poema retrata justamente ao ato de passar pela vida, ou seja, de viver, de chegar, vamos dizer assim, a uma certa idade, né, a amadurecer. E no final ela pergunta: em que espelho ficou perdida a minha face? Então aqui vocês têm, neste poema o eu lírico faz um retrato, uma descrição dos aspectos físicos e psicológicos de si mesmo. Aí você vai responder: quem é o eu lírico presente no poema? Quem é que vocês acham que está falando dentro desse poema? Como o eu lírico faz esse retrato? Para fazer o retrato, o seu retrato, né, que houve, das mudanças que houveram em sua vida, como é que ele faz? Ele se utiliza de quê para escrever isso? Isso também é com vocês. Aí aqui vocês têm: para retratar gradativamente. Por quê? Porque essas mudanças foram ocorrendo passo a passo, né? Vai descrevendo primeiro o que houve com o rosto, depois com as mãos, com o coração. Então, é um passo a passo, é algo gradativo. Para retratar gradativamente as mudanças físicas e psicológicas no eu lírico, empregam-se adjetivos para descrever as características do rosto, dos olhos, dos lábios, né? Desses substantivos aqui. Como é que eu sei que essas palavras são substantivo? Porque eu digo o rosto, eu sei o que é o rosto. Os olhos, os lábios, as mãos, olha o artigo aqui na frente, a mudança, a face. Então, para descrever estes substantivos, eu vou voltar aqui no texto, rosto, olhos, lábios, mãos, coração, mudança, face. O eu lírico, né, o autor do poema, no caso Cecília Meirelles, ela empregou alguns adjetivos, ou seja, algumas palavras que caracterizam. Como é o rosto? Pergunta assim: como é o rosto? Como são os olhos? Como é o lábio? Como são as mãos? Aí a resposta que você encontrar é aquilo que caracteriza como é cada um desses seres, tá certo? Então, vocês vão encontrar os adjetivos que se referem a cada um desses seres. Aqui é o seguinte: as palavras em destaque
calmo, triste, magros, vazio, amargo, paradas, frias, mortas, simples, certa e fácil, que estão destacadas lá no texto, são adjetivos e servem para expressar características, ou seja, uma qualidade, um defeito, um modo de ser, um modo de estar, tá certo? De cada ser. Aí você vai escolher aqui quais são os adjetivos que você empregaria para descrever seu rosto. Como é seu rosto? Quais são as características do seu rosto? Certo? Você vai pensar, é algo bem pessoal. Seu rosto é magro, seu rosto é oval, seu rosto é redondo, seu rosto é lúcido, translúcido, seu rosto é jovial. Isso é com vocês. Uma característica para o rosto. Procure colocar ao menos 2. Seus olhos, sua boca, seus lábios, sua face, seu coração, seu interior. Como é cada um desses elementos, ou seja, substantivos, tá certo? Os olhos, a boca, os lábios. Alguns estudantes ainda não sabem identificar um substantivo. Eu já dei uma dica. Coloque um artigo na frente da palavra. Por exemplo, aqui tem simples. Você diz assim, o simples. Vocês conhecem alguma coisa chamada o simples? Então, isso não é um substantivo, tá certo? Aí vocês têm que ver direitinho, porque tem muita gente confundindo. O número 4 tem aqui. Identifique os adjetivos que se referem aos substantivos destacados nos trechos do conto A Orelha de Van Gogh. Eu mandei anteriormente para vocês um conto bem interessante, que o título do conto era A Orelha de Van Gogh. Então, esses 2 parágrafozinhos aqui, esses 2 períodos, eles foram extraídos desse conto. Então, aqui eu tenho destacado o substantivo armazém, ó, o armazém, tá certo? Então, isso é um substantivo. Aqui tem outros substantivos, ó, o pai, o dono, os fornecedores, isso aqui são todos substantivos. A quantia. Agora, eu quero que você faça o seguinte. Você vai identificar qual é o substantivo que se refere a armazém. Aí você escreve aqui, armazém. Na frente dele, você escreve qual é o adjetivo que se refere a armazém. A quantia, qual é a característica, qual é a qualidade dessa quantia. Mesma coisa você faz nessa linha de baixo. Aqui é sobre o homem, tá certo? O homem, um substantivo, aqui, ó. O dinheiro é substantivo também, mas eu só pedi do homem. Quais são os adjetivos que se referem ao homem? Como é o homem? Como é o armazém? Como é a quantia? A gente descobre adjetivo perguntando isso. Como é alguma coisa? Por exemplo, minha mesa é grande. Como é minha mesa? Grande. Minha mesa é de madeira. Como é minha mesa? De madeira. São 2 palavrinhas, mas elas têm o valor de um adjetivo, tá certo? Então, vocês vão fazer isso. Aqui nós temos a 4ª questão. Aqui, no caso, é a 5ª, tá certo? Vocês vejam aí a numeração. Pode ser que tenha algum errinho. Aqui na letra C, continuando a 4ª questão, desculpem aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aqui dentro um adjetivo para descrever o exército. Como é o exército? Tem uma característica do exército aí. Como é a imperfeição? O exército, a imperfeição, os passos. São substantivos. Agora eu quero adjetivos que descrevem estes substantivos. Estão aqui dentro desse texto. Agora a gente tem o seguinte, às vezes a gente diz a característica de alguma coisa sem usar uma palavra só. Como eu disse anteriormente a vocês, minha mesa é de madeira. Esse de madeira tem o mesmo valor de um adjetivo, tá certo? Minha casa é de barro. Vamos dizer que isso aí seria a característica da casa, tá certo? Então, a gente tem muito esse emprego, muito. Lá no poema, a gente tem, ó, quando diz aqui, ó, minhas mãos sem força. Como são as mãos? Elas são sem força. Então, o que acontece? Isso são
duas palavrinhas que a gente chama de locução adjetiva, que tem o valor de um adjetivo. Por exemplo, água da chuva, tá certo? Aí você tem que saber se da chuva, às vezes a gente encontra como pluvial. Então, águas pluviais ou água pluvial. Água dos rios, do rio é fluvial, então água fluvial. Eu posso dizer, por exemplo, amor de mãe, amor materno. Amor de irmão, amor fraterno. Então, o que é que vocês vão fazer aqui nessa questão? Vocês vão pesquisar alguns exemplos de locução adjetiva, certo? Aí vão escrever aqui, amor de mãe. O que é que significa de mãe? Materno. Coloca aqui na frente. Trabalho da noite, trabalho noturno. Então, vocês vão pesquisar alguns exemplos de locução adjetiva. Procure aqueles que a gente usa, tá certo? Próxima questão. Vejam só. Aqui nós temos algumas palavrinhas que estão de vermelho. A palavra fera e a palavra bela, certo? O que é que acontece com alguns substantivos e alguns adjetivos? Alguns substantivos podem aparecer como adjetivos e alguns adjetivos podem aparecer como substantivo. Por exemplo, fera, a fera. Geralmente, a fera é um substantivo. Mas se eu disser assim, aquela menina é uma fera, ou aquela menina é fera, então, eu já transformei esse fera em uma qualidade. Então, acontece muito isso com substantivos e adjetivos. Aqui, ó, a fera era bela. A fera é um substantivo. Já bela é uma qualidade da fera, certo? Então, passou a ser adjetivo. Bela é uma fera. Bela aqui é uma pessoa, certo? Então, é um substantivo. E fera aqui é uma qualidade da menina aqui, no caso, não um adjetivo. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó. O velho estava na família há anos. O velho é um substantivo, o velho é uma pessoa. Agora, quando eu digo aqui, ó, aquele livro estava velho, esse velho aí é uma qualidade do livro, então é um adjetivo. Aquele jovem foi acidentado. Jovem aqui é uma pessoa, o jovem. Agora, quando eu digo aqui, ó, o participante era jovem, jovem é uma característica, é um adjetivo que se refere ao participante. Aí, o que é que vocês vão fazer nesta atividade aqui? Vocês têm substantivos aqui e adjetivos, só que vocês precisam descobrir. A palavra oficial aqui é um substantivo ou é um adjetivo? A palavra salgados aqui é um adjetivo, é uma qualidade ou é um substantivo, é um ser. Então, é isso que vocês vão fazer na sexta questão. A sétima questão, que aqui foi quando eu errei, eu acho que tem umas numerações erradas aí. O que é que vocês vão fazer aqui? Dependendo de onde está o adjetivo, o sentido é diferente. Ó, todos sabiam que ele era um mau professor. O que quer dizer isso aqui? Que ele era um mau professor. E olha aqui, ó, todos sabiam que ele era um professor mau. Então, esse mau professor tem um sentido e esse professor mau tem outro. Eu quero que vocês expliquem. A mesma coisa acontece com grande homem e homem grande. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês realizem direitinho, coloquem as ATs em dia e até a próxima.